Hoje, entre nós, eu amo trazer mulheres extraordinárias. E hoje eu trago esta mulher extraordinária, a Lilian Ribeiro, ela que é especialista no processo de ensino e aprendizagem, psicóloga da inteligência social, que nós estamos precisando muito, e tem grande experiência em gestão escolar cristã. Seja bem-vinda, maravilhosa, obrigada, linda. Muito obrigada. Eu adoro super mulheres nesse programa. Amém. Espero que sim. Sim, porque obrigada pelos elogios. A gente precisa disso, né? A gente precisa mostrar essas mulheres espetaculares que a gente tem ao nosso redor, porque está cheia de mulheres especiais. Sim. Né? Eu acho que todas nós temos algo muito particular. Todas as mulheres. Algumas talvez não deixaram florescer, algumas estão ainda perdidas com seus sentimentos, ou ainda não têm vergonha de se mostrar. Mas quando tem mulheres que Deus dá o dom, como você, né, nessa área, que é tão importante para os dias de hoje, para a geração vindoura, para a geração que está aqui. Você é muito bem-vinda no nosso programa. Obrigada. Tá bom? Obrigada pelo convite, pelos elogios. E eu sou, assim como vocês que estão me ouvindo, alguém que tem o desafio de super tarefas, né? Não necessariamente uma super mulher, mas o desafio, como todas nós temos, sim, de conseguirmos suprir tantas áreas que uma mulher, né, atualmente tem. Bem, a gente vai tratar muito da área da educação, que eu acho que é muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo hoje, no nosso país, no nosso estado, né? Nas nossas escolas públicas e também com algumas diferenças de qualidades nas escolas particulares, né, que têm acesso, às vezes, a melhores condições de ensino. Então, eu queria começar com a minha pergunta de que o que é essa educação cristã na concepção de vocês? Olha, a educação cristã é uma forma de ensinar que tem como base a palavra de Deus, para ensinar qualquer disciplina do currículo. Então, é uma escola que ensina com competência, porque carrega o nome de Cristo. Então, a competência, a qualidade do seu ensino é o mínimo, não é? Mas ela tem ali, paralelo a isso, um trabalho que é feito no dia a dia com aquele aluno, a respeito de que quem para nós é o padrão, que é Jesus Cristo. E isso molda, então, o caráter. Por isso que a gente costuma dizer que uma escola genuinamente cristã forma caráter acadêmico e forma competência acadêmica e também caráter, não é? Então, ela ensina com qualidade aquilo que precisa ser ensinado e ela ensina ali um padrão de comportamento, de vida, um padrão de conduta que possivelmente esse aluno, como futuro profissional, vai exercer lá na frente. Uma liderança que seja assertiva conforme os valores da família e da instituição. Então, eu quero fazer uma comparação dentro dessa sua colocação. Hoje a gente vê em algumas escolas professores sendo agredidos, né? Professores que são podados ou xingados em sala de aula por alunos, alunos que não têm algum comportamento na hora, até mesmo de se sentar na escola ou de se comportar dentro de uma sala de aula, atrapalhando o andar mesmo de um ensino ali de um professor. A gente vê muito hoje em dia viralizando esses vídeos, né, de maus comportamentos. E é dentro desse aspecto que a escola cristã também age, ensinando vamos dizer aí, não a soberania, mas a autoridade, o respeito que o aluno tem que ter com o professor ensinar o filho a respeitar as autoridades que estão sobre ele, até mesmo, por exemplo, a autoridade de um guarda de trânsito, colocando de forma fácil de entendimento a tua colocação. E para isso, essas colocações, quando você fala da escola cristã, vocês encontram alguma dificuldade por lei ou porque alguém pode achar que vocês estão fazendo a coisa errada ou nunca passaram por isso? Olha, respondendo à primeira pergunta, é um desafio muito grande, né, atualmente, ensinar essa geração de crianças e adolescentes a respeito de alguns valores e princípios, como, por exemplo, honra, respeito a uma autoridade, não é? Sim. Esse é um desafio hoje de qualquer família, de qualquer instituição.
E uma escola cristã, ela trabalha sim com esses valores. Mas a gente ouve muito falar, esse é o tipo de coisa que pai e mãe tem que ensinar em casa, sim, não é? É esse tipo de educação, ensinar o menino a se comportar, é pai e mãe que educa, não é? Mas toda criança precisa de uma escola em que o conhecimento é associado a um propósito de vida. E famílias cristãs deveriam priorizar que os seus filhos estudassem numa instituição cristã. Porque ela vai ensinar a ele valores que têm a ver com o seu propósito de vida. E com o que ele está ensinando, com o que ele está ensinando. Vezes dentro de casa, ou até mesmo dando testemunho quando leva ele para a igreja. Exatamente. Então, é um complemento, dessa educação, não é? Se você for observar o número de horas que uma criança passa com a escola, digamos ali 4h30, 5 horas por dia, se ele fica um turno só. Ele está ali cerca de 25 horas semanais, debaixo da influência direta e contínua de alguém. Talvez ele não fique esse número de horas, debaixo da influência direta e contínua dos próprios pais. Mas dentro de toda essa concepção, que eu acho super legal, né, eu tenho pessoas que querem seus filhos nas escolas militares, porque querem que os filhos sejam ensinados a ter limites, porque eles não estão conseguindo ensinar em casa, disciplina, né? Eu vejo algumas pessoas muito interessadas nas escolas cristãs, porque também tiraram das nossas escolas falar de Deus. Uhum. Nós tínhamos dentro das escolas o momento das orações, o momento de falar de Deus, a gente tinha o ensino religioso. Sim. E tiraram o nosso Deus das escolas para ensinar para os nossos filhos, para as gerações. Né? Então, como que vocês veem essa tirada? Eu vejo assim, a minha pergunta vem, como que vocês estão trabalhando também isso na escola de vocês? Sim, o ensino religioso ele continua sendo uma proposta da base curricular nacional. Né? Entretanto, com um viés de que deve ser respeitada a fé de cada um, as crenças e tudo. Olha, as escolas particulares têm a opção de ser confessionais. Então, nós temos a base curricular nacional, ela prevê o ensino religioso nas instituições privadas e públicas. E aquela escola que é confessional, ela preenche ali essa carga horária de acordo com aquilo que ela confessa, de acordo com a sua fé. Ela é obrigatória e ela prevê ali uma abordagem geral de que haja um conhecimento de diversas crenças e culturas e cada escola aprofunda como desejar. Então, uma escola que é confessional cristã evangélica, ela tem ali a oportunidade e o direito ainda de trabalhar aquilo que ela crê, que ela confessa, por isso ela é confessional. Então, nós podemos trabalhar a Bíblia, então, aquilo que a Bíblia também, diz, né? A católica também, a espírita também, né? Então, respeitando ali a família que coloca numa escola que é confessional, ela precisa concordar com isso. No nosso caso, Escola Videira de Educação e escolas genuinamente cristãs, nós trabalhamos a Bíblia. Nós trabalhamos aquilo que a Bíblia diz e nós abordamos os assuntos da ciência, os assuntos dessa vida, aquilo que os livros prevê, aquilo que o aluno traz, conforme o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo. Porque nós acreditamos que isso é vivo e que isso vai fazer diferença na vida dele. Aí eu te pergunto, é uma escola cristã, vocês recebem todo tipo de aluno, o pai é esclarecido da forma que a escola trabalha, vocês já passam por esse processo de triagem com os pais ou não, ao mesmo tempo eu te pergunto, vocês já sofreram algum tipo de perseguição ou processo, alguma coisa que as pessoas colocam seus filhos e não concordam depois? Perseguição ao processo, nesse aspecto, não. Então, a triagem, o que a gente faz é o que qualquer escola faz, que é uma entrevista inicial, em que a família também está conhecendo a instituição e nós estamos ali conhecendo o aluno que pretende estudar conosco. Né? Mas quem vem, normalmente, já conhece a nossa instituição por saber que nós trabalhamos esses princípios, que são princípios e valores bíblicos. Tá, sem restrição. O aluno, a família que quer matricular conosco, sim, sem restrição. Qualquer família, qualquer aluno pode estudar conosco. Entretanto, é comum que o nosso público seja majoritariamente evangélico.
não é? Por quê? Justamente pelo que nós falamos no início, falar a mesma linguagem da família, né? São valores em que ele vai ouvir aquilo na escola, ele ouve aquilo na instituição religiosa que ele frequenta, ele ouve aquilo do pai e mãe também. Eu tenho uma grande admiração pelas escolas que existem, que saem das igrejas como um projeto, né, o de vocês, como é o projeto das igrejas presbiterianas, batistas. A Videira tem um grande trabalho com Ministério com criança. E vocês têm feito um grande avanço no ensino com crianças através desse ministério. E eu estava lendo um pouco sobre vocês e vi aqui que vocês são mais de 8.000 células para administrar em todo o Brasil. Essas células são de crianças e que vocês, como vocês dão conta de se organizarem e como que funcionam essas células? Dentro desse já é fora da escola. Sim, já é paralelo, não é? Paralelo. Mas faz parte desse trabalho, desse ministério com crianças que a Igreja Videira tem. Dentro desse ministério com crianças, né, nós temos ali as células que funcionam através de líderes que são pessoas da nossa igreja. E nós temos também outras áreas que nós chamamos de extra-local, porque acontece fora do local específico da igreja, Sim. que é o trabalho social e também a educação. Então, que é feito por profissionais dessas áreas, não é? São empresas separadas, especializadas nesse produto, que é a educação, mas que estão ali sob uma mesma visão dessa igreja. Então, graças a Deus, nós temos líderes que estão ali trabalhando, liderando, acreditando numa visão, e temos pastoras que cuidam desse rebanho. Então, hoje eu acredito que temos cerca de 100.000 crianças aí envolvidas em todo o Brasil, né, nessas células de criança. Sim. E acho que Goiânia, cerca de umas 20.000, Goiânia e região metropolitana. E como que vocês conseguem se adaptar com toda essa pressão de ideologia de gêneros hoje nas escolas? Olha, nós, como qualquer escola genuinamente cristã, Sim. temos vigiado os nossos princípios e valores a todo o tempo. Não é? A começar dos livros didáticos que são adotados, os livros literários que são adotados. Uma escola que se propõe a ensinar esses valores, ela precisa ser um filtro de tudo que vai chegar para essa criança. E a questão da ideologia de gênero, ela faz parte também daquilo que a gente crê, ou não, faz parte também daquilo que a nossa verdade diz. Então, nós procuramos não inserir os assuntos que nós não cremos ali nas nossas pautas, vamos dizer assim. Mas uma vez trazido o assunto, a gente sempre diz aquilo que a palavra de Deus diz, né? Nós temos ainda o direito de confessar aquilo que nós cremos. Então, não sofremos ainda alguma perseguição específica a respeito disso. Até porque somos uma escola que consolidou-se nessa área acadêmica, por formar alunos que têm sido muito bem-sucedidos em boas escolas de ensino médio, alunos por formados, já hoje profissionais, competentes, bons líderes na sua área de atuação, e que conseguem demonstrar lá aquilo que ele crê, quando lhe é devido ou consultado, não é? Mas eles sabem respeitar qual é a fé do outro. Saber respeitar aquilo que o outro acredita, eu acho que é um direito de cada um, né? A Lília, além de ser essa pessoa extraordinária que eu falei, ela é escritora. E ela vai nos mostrar agora essa riqueza, né, que nós precisamos saber, que são esses livros abençoados para você que trabalha na igreja, né? Para você que trabalha na escola também, ou seja ela cristã ou não, e você sendo cristã. E também para as emoções, para esses sentimentos emocionais que nós estamos vivendo, sendo bombardeados dia a dia, e que às vezes nós até adoecemos. Sim. Né? Com tanta agressões que a gente vive no dia a dia, de informações que acabam sendo desinformações, colocando tanta confusão na mente dos nossos filhos, e às vezes a gente não consegue nem dar explicações corretas. Eu queria que você falasse um pouco dos seus livros. Vou mostrar mesmo aqui. Então vou mostrar. Vamos mostrar. Meu encargo basicamente é falar para quem está envolvido com essa parte educacional, mas não necessariamente só da escola, né? Sim. Por exemplo, tem esse livro aqui,
Como ensinar seu filho a confiar em Deus, Excelente. que ele foi feito, é do meu coração para outras mães, Okay. e eu poderia dizer para pais também, né? Que foi quando eu perdi a minha mãe e eu comecei a refletir sobre tudo que ela tinha deixado e ensinado. Então, como ensinar o seu filho a confiar em Deus? Primeira coisa, confiando também. Então, assim, é fruto de uma experiência minha com 3 filhas moças e que, sabendo do desafio de qualquer mãe, né, de ensinar no dia a dia, de ser um modelo não é fácil nos dias de hoje. Ensina, né? A gente estava falando sobre mulher forte, mulher extraordinária. Mas tem momentos que nossos filhos também precisam nos ver fracas e saber o que nós fazemos quando nós estamos fracas. Legal. Nós não somos autocompetentes o tempo todo. E outra coisa, nós não temos esse autoempoderamento natural o tempo todo, ao ponto de conseguir lidar com as adversidades da vida sem algo que seja sobrenatural. Legal. Existe algo que nos sustenta. Existe um Deus que nos ama e que, da forma com que somos falhos, Amém. Ele acerta por nós. Amém. Eu acho que se os nossos filhos perceberem que a gente está ali dependendo de algo, é a maior riqueza Amém. Que a gente pode Glória ensinar. A Deus. Esse aqui, entre o cajado e o diploma, é especificamente para educadores cristãos, ou gestores de escolas cristãs. A escola cristã, ela corre o risco, às vezes, de valorizar um pouco mais o ministério, o cajado, ou achar, né, alguns pais até acham, a escola cristã é só uma repetição do que já acontece na igreja, é uma escola fraca. Ou considerar tanto a parte do diploma, do acadêmico, somente dessa capacitação para esse mercado acirrado, porque o cliente cobra isso, meu filho vai passar no vestibular, vai passar no Enem, não é? Vai saber o que ele precisa saber. Então, uma escola genuinamente cristã precisa ter as duas coisas, o equilíbrio entre ensinar com qualidade e saber que ele é também um pastor. Muito que está conduzindo o tempo todo, né? Esse aqui, acho que você já é vovó. Eu ouvi num último programa. Sou uma vovó para crianças, animais e letras, né? O meu desejo de fazer esse livro aqui foi diante da dificuldade que às vezes escolas cristãs têm hoje, adotar livros que não falam de ideologias anticristãs. Às vezes a gente abre mão de livros muito bons de autores consagrados que ele ia trabalhar, por exemplo, ali um alfabeto, que eu preciso trabalhar enquanto essa criança está sendo alfabetizada e passando pelo processo de letramento, Sim. mas não posso adotar, porque junto a isso, ele trabalha algumas filosofias que a gente não acredita. Então, tem importantíssimo para as mães, para as avós. Dá para usar em casa com a criança, usar na escola e tudo. Top. E esse último aqui, que foi agora, depois da pandemia, a respeito da educação socioemocional. É algo que a nossa base curricular prevê, né? São conteúdos que precisam ser ensinados na escola. Como conhecer a si mesmo, lidar com as suas emoções, como lidar com o outro. São coisas que a escola hoje em dia precisa ensinar. Então, eu trabalho aspectos que eu considero ali psicológicos, emocionais, aspectos educacionais diante dessas habilidades que eu citei, e eu finalizo com aquilo que é a nossa fé, com aquilo que a gente crê. Então, basicamente, quando eu estou num momento de medo, de desespero, num momento de confusão, num momento de tristeza profunda, o que eu faço? Porque essa criança um dia vai passar por dificuldades. E aí ela vai lembrar de algo que é vivo e eficaz. Ela vai dizer, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Amém. Não é? Ele vai se lembrar disso. Existe uma rocha mais alta que eu e que vai me conduzir, que vai me firmar e que vai me guiar. Amém. Então, saber conhecer a si, as suas limitações, os seus nervosismos, aquilo que você se descontrola, porque tem importantíssimo. Tem tudo isso em cada um de nós. Mas eu também preciso lembrar que tem alguém poderoso que me ajuda nesse autocontrole, que me ajuda no dia a dia, né? Que me acalma, que eu posso depender dele para ele. Existe um Espírito Santo ajudador. Amém. E tem momento melhor para ensinar isso para eles do que nos conflitos do dia a dia de uma escola? A gente vive isso aqui o tempo todo, é pulsante essa realidade entre eles, não é? Eles discordarem, eles
ficarem aflorados nas suas E emoções. eles estão sendo bombardeados todos os dias. Toda hora naquele celular, com tudo que chega para eles. Tudo, eles têm alimento e tal. E aqui ainda tem um passaporte curioso, que é para o professor ou pai e mãe trabalhar com a criança cada etapa, cada ensinamento. É um passaporte da fé para essas emoções. Porque eu realmente acredito que esses são os valores que podem sustentar os nossos filhos, nossa geração, as nossas crianças, os nossos alunos, para tudo que vier. Bênção! É a Lília Ribeiro entre nós, trazendo conhecimento, ensino, né, para os dias e para o mundo que nós vivemos hoje, que não é fácil. Então, quero agradecer a Deus pela tua vida. Amém. Obrigada pela sua participação. Amém. Enriqueceu o nosso programa. Que bom. E vou deixar um convite especial. Posso? Faça. Temos agora, se aproximando, um encontro específico de educadores cristãos. Isso significa professor, educador e também famílias. Então, vai acontecer no finalzinho do mês de março, dia 31 e 1º de abril. Sim. Maiores informações vocês podem acessar especificamente o Instagram da Escola Videira Oficial, tá? Acessa lá, vocês vão ver preletores, como fazer a inscrição, como participar conosco. Ótimo. É um encontro internacional, nós temos escolas fora também, outros educadores que participam. E vai ser muito especial para esse tempo, para trazer um pouco mais de capacitação dentro desse assunto. Obrigada, Lília. Deus abençoe. Foi muito bom ter você. Amém. Obrigada. Fico feliz, mais uma vez, de ter você entre nós. Sempre uma bênção, uma porta, um caminho chamado Jesus em nosso meio. Amém. Fique conosco sempre, porque aqui você cresce, aqui você aprende e aqui a gente aprende a perdoar, a amar e continuar cheio de fé, de esperança, crendo em Cristo, como acabamos de falar aqui. Beijo a todos.